menciona Senhor, já está se referindo a Jesus. E por que duvida que era Jesus? Ele pergunta: és tu mesmo? O perigo da dúvida diante de Jesus. A Bíblia diz que Pedro disse: se for tu, Senhor, mande-me ter contigo por cima das águas. Pedro faz o desafio, mas Pedro está com dúvida. Jesus responde: venha, Pedro, venha. Quando Pedro vai andando sobre as águas, o que é que surge? Uma tempestade de vento. O vento começa a soprar, o vento começa a balançar, e agora este homem que estava no barco teve coragem de descer do barco. Ele teve uma atitude que os outros não tiveram, mas o perigo da dúvida leva o homem a olhar para as consequências. Quando você está em dúvida, você olha para as barreiras, você olha para a dificuldade e esquece que a voz que está falando é a voz de Deus. Quando você está com dúvida, você não entende se é Deus que está falando ou não, e começa a olhar para os obstáculos que estão surgindo sobre a tua vida. Na noite de hoje eu quero dizer para você: cuidado, porque quem está falando com você é Deus. Não tenha dúvida quando Deus fala, não tenha dúvida que é Jesus de Nazaré que está falando contigo nessa noite. Levanta a tua mão e olhe o nome dele. Aleluia. Jesus disse: vem, Pedro. Aí Pedro desce do barco e começa a caminhar. A Bíblia não diz a distância de Pedro ou do barco até Jesus, mas diz que Pedro andou sobre as águas. Só que Pedro saiu do barco duvidoso. Eu vou lá ver quem é mesmo, se é Jesus ou não. E quando ele vai caminhando sobre as águas, diz a Bíblia que um vento forte começa a soprar. Aí agora onde é que está a dúvida? Se o vento está soprando, então não é Deus que está no negócio. Se o vento está vindo contrário, então não é Deus que está no negócio. Se tem vento, Jesus não está no negócio. Você está entendendo o mistério? O perigo da dúvida, de nós duvidarmos da palavra de Deus, de nós duvidarmos de voz de homem de Deus, de nós duvidarmos das profecias que Deus fala conosco. Agora diz a Bíblia no verso de número 29, louvado seja Deus: vem. E Pedro, descido do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o que? Um vento forte. Louvado seja Deus. Pedro sente um vento forte, e a Bíblia diz que ele teve medo. O perigo de duvidar. A dúvida leva o homem a olhar para as consequências, e a dúvida causa medo nas pessoas. O homem duvidoso ele não aposta. O homem duvidoso ele não caminha, não sai do lugar. O homem duvidoso não investe. O homem que tem dúvida, ele não confia. É Jesus, verdade. E a dúvida de Pedro fez Pedro olhar para o vento forte. E a Bíblia diz que Pedro teve medo. E depois que Pedro sente medo, a Bíblia relata a missionária Jaqueline que agora vem a consequência do medo, presbíteros evangelistas. A consequência do medo na vida do homem de Deus. A Bíblia diz que Pedro agora começa o quê? A afundar. Quem levou Pedro a afundar? Foi Jesus? Não. Foi o vento? Não. Quem levou Pedro a afundar nas águas? Primeiro foi a sua dúvida referente a Jesus. Segundo, foi o medo que ele teve de prosseguir na presença de Jesus Cristo. Quando você começar a afundar, quando você vê as coisas dando errado, não coloque a culpa em Jesus, que é culpa em você mesmo. É a culpa que Paulo está dizendo.
O ser humano, ele tem essas características: dúvida, medo, que não provém de Deus. Aí leva o homem a ter sérias consequências, e depois está lá o homem abatido, desanimado, colocando a culpa em Deus. Deu errado o meu projeto, meu plano deu errado. O que está acontecendo? Quem sabe tem um pouquinho de medo nesse teu coração, medo de confiar em Jesus, medo de assumir que é crente. Meu Deus, assuma a sua religião por Jesus, assuma a sua fé em Jesus, assuma a sua atitude que você tomou referente a Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Pedro diz assim: se és tu, duvidor, manda que eu ir. Jesus disse: venha. Pedro usa a fé e vai. Só que agora ele começa a sentir uns ventos fortes, a tempestade, e Pedro começa agora, diz a Bíblia no versículo de número 30, mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, Pedro começa a afundar. O que está acontecendo com a tua vida? Você está continuando andando sobre as águas, ou a tua vida está afundando? Essa mensagem que Deus me deu hoje à tarde para nós refletir o que está acontecendo comigo. Porque eu já saí do barco, já comecei a andar, e agora eu estou continuando andando, ou eu estou afundando? Cada dia que se passa a minha vida afunda mais ainda. Deus não te chamou para você afundar, Deus não te chamou para você naufragar, Deus não te chamou para você ter medo, Deus te chamou para você ser o cabeça e não cauda, Deus te chamou para você estar por cima e não por baixo, Deus te levantou para você guerreiro. Então, se você crê que Deus te levantou, levanta a tua mão para o céu e adore a Ele. Não deixe a tempestade te afundar, não deixe o medo te assustar, não deixe a dúvida levar você para o fundo do poço. Levanta a mão para o céu e adore o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A consequência do medo leva Pedro a afundar. Está entendendo? Quando a gente tem medo de fazer aquilo que Deus manda, a gente começa a afundar. Jesus disse bem claro: venha. Jesus deu a ordem, e Pedro foi até ousado de ir. Tem pessoas que assim, começa bem, começa com a fúria, começa com a alegria, começa naquela euforia, aí quando chega no meio da caminhada, ele tem medo. Eu, por exemplo, estou aqui, 14 anos. Se Deus enriquecia de um dia com a noite, será que eu continuaria caminhando ou voltaria? Se Deus me desse 200 igrejas para me dirigir, qual seria a minha atitude? Eu tremeria? Ou eu ficava alegre e continuava assumindo o trabalho de Deus? Eu dizia: Senhor, não quero nada muito forte. Tem gente que começa a sair do barco com toda alegria, com todo entusiasmo, aquela fé, aquela emoção de andar com Jesus, aquela emoção de estar com Jesus. Eu sou crente, eu sou pentecostal, e Deus está no meu barco, Deus está comigo, eu vou fazer, eu vou quebrar, eu vou arrebentar, eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou plantar na bênção, eu vou para o ciclo da oração, eu não perco o ensaio, eu vou limpar a igreja, e de repente, no meio da caminhada, começa a soprar o vento, no meio da caminhada, começa a soprar a tempestade. Agora a pessoa já perde o foco em Jesus, já começa a perder o amor que tinha pelas almas, já começa a perder o amor que tinha em Jesus, e começa a olhar para o vento e o vento soprando. Aí a pessoa vai com esse medo e diz: agora eu vou parar. Vou parar. Aí o que acontece? O resultado agora começa a decair, começa a afundar, naufragar, espiritualmente falando. A sua vida não vai ser mais a mesma como antes, porque você agora está com medo de assumir um compromisso diante de Jesus. Pedro fez um compromisso
isso diante de Jesus. Qual é a conversa? És tu, Senhor? Sim, sou eu. Mande ele ter aqui contigo. Vem, Pedro. Fizeram um compromisso. E quando Pedro vai, observe que o vento sopra e Pedro começa a afundar. Por quê? No meio da caminhada, ele deixa de olhar para Jesus e olha para as consequências da natureza. Deus está me revelando aqui que essa tempestade que está soprando não é para você ter medo, não. Esse vento forte que está soprando na tua vida, quem sabe está soprando um vento forte no teu ministério, no teu casamento. Deus está dizendo, não é para ter medo, não. É para você ficar firme, continuar caminhando na presença de Jesus, porque Jesus vai estar te esperando de braços abertos para te receber. Não perca a tua bênção. Continue marchando, continue marchando, continue andando, continue andando. Jesus está te esperando, te esperando. Levanta a mão para o céu e adora o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 11, o verso 23. Marcos capítulo 11, o verso 23. Marcos capítulo 11. Abra a sua Bíblia. Capítulo 11, o verso 23. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Encontraram? Olha o que disse Jesus. Versículo 22. E Jesus respondendo a Pedro, disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e o que? E não no seu, mas crê que se fará tudo aquilo que diz, tudo que disser a feito. Qual era a atitude de Pedro? Vento, acalma. Você quer me assustar? Mas não vai me assustar, não. Maravilha! A atitude de Pedro tinha que ser essa. Tempestade, eu te repreendo em nome de Jesus. Aleluia! Vento forte, acalma-te. Porque eu sou crente e Jesus está me esperando lá na frente. Jesus marcou encontro comigo e eu não vou desistir por causa de você, não. O que é que está acontecendo contigo? Estou tentando parar meu ministério, estou tentando parar com a caminhada. Para de olhar para um lado e para o outro, para de olhar para a direita e para a esquerda. Olha para a frente que é Jesus que te espera. Olha o alvo que é Jesus. Ninguém vai parar a tua caminhada. Continue andando, continue andando, continue andando. Para de duvidar, para de ter medo, porque Jesus está contigo nessa caminhada. Glória a Deus. Ele diz aqui no verso 23, irmão, que se nós não duvidar no coração, mas crermos, tudo que nós pedirmos lhe será feito. Porque a fé, ela aniquila o medo. A fé aniquila a dúvida. Porque a fé leva o homem a outro patamar. Porque lá em Hebreus está escrito, em Hebreus 6:11, aliás, em Hebreus 11:6, que aquele que se aproxima de Jesus, creia que Ele existe. A fé leva o homem a crer. E a fé faz o homem vencer as muralhas. Olha o que diz aqui. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Diga glória a Deus.
Está pronto? Está pronto para amanhã, segunda-feira? Você sai daqui hoje cheio de fé, profetizando na tua casa, no teu emprego, na tua empresa, aonde você for, no teu ministério. Você profetiza hoje em casa, no teu quarto, na tua sala. Profetizar para os montes sair de lá. Profetizar para o vento acalmar. Profetizar para a tempestade acalmar. Profetizar para o sossego andar. Profetizar para essa tempestade acalmar na tua vida. Mas ninguém pode roubar aquilo que Deus está te dando. Se Deus mandou você andar sobre as águas, não é qualquer vento que vai te parar, não. Pode ter medo, ergue a tua cabeça. Jesus está dizendo: tem glória, eu sou contigo. Aleluia! O que me deixa triste é que quando Pedro desafia Jesus, Jesus se aproxima e diz: sou eu, Pedro. Sou eu mesmo que falo contigo. Não estou entendendo, pastor? Explique. Eu estou dizendo que Pedro começou a afundar porque não deu ouvido à voz de Jesus. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, as coisas começam a dar errado em nossa vida. Porque Deus quer exaltar, Deus quer abençoar, mas nós fica dizendo: será? Será que é tu mesmo, Senhor? E esse será não provém de Deus. E aí as coisas começam a dar errado. Se Pedro ficasse no caminho dele, no barco, e dissesse: então, Senhor, venha, que nós estamos te esperando, Pedro ia receber Jesus no barco e ia adorar o nome do Senhor. Mas Pedro desafiou Jesus, não ouvindo a voz de Deus. Ele disse: se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Aí você vê que Jesus fala aqui, ó, em Marcos, que se nós não duvidar, nós vamos ter sucesso. Diga glória a Deus. Sabe por que não tem muitas pessoas crentes bem-sucedidas? Porque duvida e tem medo. Duvida de Deus e tem medo de apostar sua fé em Deus. Tem pessoas que até perguntam: você é crente? Eu vou na igreja. Tem até medo de dizer que é crente. Eu vou na igreja. Não sei, estou indo no escuro da benção, mas a pessoa não é abençoada. Por quê? Porque tem medo. Você tem que abrir mão de tudo, usar a tua fé e bater no peito e dizer assim: aconteça o que acontecer, eu não vou negar a minha fé por nada. A Bíblia diz aqui, irmãos, voltando para Mateus, no capítulo 14, nós estávamos, que quando Pedro começa a afundar, começando a ir para o fundo, diz a Bíblia, ele clamou. A Bíblia diz que ele clamou. Quando ele clama ao Senhor, ele diz: salva-me, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé. Olha o que ele pergunta: por que duvidaste? Está entendendo? Mistério. Jesus pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você poderia ter sido bem sucedido. Você poderia ter se dado bem. Está entendendo? Você poderia ter terminado o seu trajeto bem sucedido. Por que duvidou? Por que você duvidou, Pedro? Por que você parou na estrada? Por que você parou no meio da caminhada? Jesus pega na mão dele, segura na mão de Pedro e repreende Pedro: homem de pequena fé. Por que você duvidou? Por que duvidou de mim, Pedro? Por que duvidou de mim? Você pode imaginar agora Pedro sendo repreendido por causa da tua fé. Discípulo de Jesus, já imaginou alguém zombando de você por causa da tua fé? Cadê a tua fé? Cadê o teu Deus?
entender? Jesus repreendeu Pedro, aí Pedro, cadê? Homem de pouca fé, por que duvidar? Jesus queria ter alegria, ter sucesso com o sucesso de Pedro. Mas a fraqueza de Pedro foi a dúvida e o medo. E agora ele é repreendido por causa da sua dúvida. Agora vamos abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4, para nós concluirmos. Romanos capítulo 4. Capítulo 4, verso 20. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, ó. Romanos capítulo 4, o verso de número 20. Diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus. Romanos 4, 20. Ah, tá, eu estou lendo 5, verdade. Eu li Romanos 5, 20, Romanos 4, 20. E aí eu já ia comentar aqui, coisa de estar pensando assim, Deus está deixando doido, né? Romanos 4, 20, é isso mesmo. Eu disse um versículo, eu disse uma coisa de outra. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vamos ver isso aqui de novo. Está falando acerca de Abraão. E não duvidou de quem? De quem? Por causa da incredulidade. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Está falando de Abraão, que Abraão não duvidou da promessa, por causa da incredulidade. Mas Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quanto maior for os obstáculos, a dificuldade, maior será a sua promessa. Então, quando surgir algo para atrapalhar a tua vida com Deus, lembre-se da promessa que Deus te fez. Porque a promessa de Deus continua de pé. Mas só vai chegar na promessa aquele que vencer a incredulidade. Aquele que vencer a tempestade, as lutas, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você uma coisa. Está difícil, vai dando glória a Deus. Para a prova, dá glória a Deus. Está complicado, dá glória a Deus. Que você vai ver que no final da história, seu nome será estampado. Diz assim, olha, ele não duvidou. Diga para o seu irmão, meu irmão, não duvida. Não duvida da promessa que Deus fez na tua vida. Porque a promessa de pé. E Deus te espera do outro lado, diga glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orar, quero orar por você. Fique com essa palavra, irmão, no teu coração nessa noite. Fique com essa palavra. Eu quero convidar você aqui à frente agora.
Pega esse violão aí, vou cantar um pouquinho aqui. Suei. Transpirei. Glória a Deus. Eu quero convidar você que deseja fortalecer sua fé. Você que tem promessa. E está se sentindo fraco na fé. Sempre que a frente pode se ajoelhar, você pode ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração agora. E a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido pela fé. Glória a Deus. E Deus vai estender a mão sobre a tua vida agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha se alegrando. Venha orando. Você que está sentindo fraco. Você que acha que a sua fé está sendo abalada. Você não tem mais força. Está se sentindo sem força para prosseguir. Você que está achando que está parando na estrada, no meio do caminho. Deus quer te encher nessa noite. Deus quer te encher nesta noite. Deus quer te encher nesta noite. Deus quer te encher nessa noite e vai te dar um milagre na tua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh Espírito Santo de Deus, feche teus olhos, igreja, agora. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé. Você vai se fortalecer na fé agora. Satanás não vai abalar a tua fé. O diabo não vai atingir a tua fé, porque Deus vai te renovar. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Você precisa se renovar, porque amanhã tudo continua normal. O inimigo vai tentar te parar, mas você não vai desistir. Agora pega essa noite aqui, o som que Deus está derramando sobre esse lugar. Encha a tua vida de fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as Eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu não vou duvidar.
vitória nessa hora. Posso crer. Minha vida, Senhor, minha vida vai mudar a partir de hoje. Vidas vão mudar a partir de hoje. Em nome de Deus, eu posso ver lágrimas caindo aqui. Tem lágrimas sinceras sendo derramadas. Aqui não é Emanuel que faz isso, não. É Deus que faz. É Deus que move o coração. Acredita, acredita em você mesmo. Não perca, não perca, não perca, não perca. Jesus está no controle, no controle, no controle. Fica para a cheia. Receba hoje de Deus o milagre. Deus é Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz. Não perca o foco, não perca o foco, não perca o foco. É Deus que faz milagre, não ouvide, creia, 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 creia. E Deus está nessa igreja, e hoje eu sinto o poder de Deus aqui. Hoje o meu milagre vai chegar, vai chegar. Ore, isso, vai, derrama suas lágrimas, derrama suas lágrimas, Jesus. Fala com Jesus, fala com Jesus, fala com Jesus. Fala com Jesus que vai descer agora o milagre sobre a tua vida. Hoje o teu milagre vai chegar. Não duvide, não duvide, não duvide, não duvide, creia, 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 igreja, creia, igreja, creia, 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 minha irmã, creia. Rabaxe, cantarabaxe, creia, creia que vai acontecer milagre. Não duvide, não, não duvida, não duvida, não tenha medo. Jesus está no controle, Ele está cuidando de tudo, Ele te espera. Ih, meu Deus, sinta o mover de Deus aqui, sinta o mover de Deus trabalhando aqui. Aleluia, eu estou sentindo o poder de Deus aqui, é muito forte o poder de Deus aqui. Vida, vitória nessa hora, vida, vitória nessa hora. Tua morte, sua cruz, teu sangue derramado no Calvário, parcelado, foi confirmado, vivo hoje livre do pecado, vivo a promessa do milagre. Hoje o meu milagre vai chegar, mulher, vai chegar. Eu vou crer, creia, 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 creia. Rabaxi, rabaxi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, coloca rabaxi. Agora, Jesus, hoje aqui, Deus. E dá vitória, Jesus, dá vitória, dá vitória, dá vitória, Jesus, dá vitória, dá vitória, dá vitória, Jesus, hoje. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu vejo o poder de Deus aqui, eu sinto o poder de Deus aqui, eu sinto o mover de Deus aqui. Deus está trabalhando na tua fé, Deus está trabalhando na tua fé. Deus fala para mim que estou ouvindo à noite, tem muita dúvida no poder de Deus, tem muita dúvida acerca das coisas de Deus. Eu digo para ti nesta noite, não duvides do meu poder nem da minha
Deus e meu Pai,